Inteligência artificial na prática para profissionais. Como usar a IA no trabalho? Hoje você vai ter um guia para quem está começando, quem está dando seus primeiros passos, vai receber aqui orientações úteis, um conteúdo muito interessante para você começar com segurança, com direcionamento, com autoconfiança. São 3 usos simples para começar hoje. Então eu vou falar aqui sobre organizar, sobre resumir e melhorar tudo isso com a ajuda da IA de modo simples, fluido e seguro. Então vamos lá. A IA ela funciona muito bem quando você já tem um princípio, um rascunho, você já sabe aquilo que você quer fazer. Então, e aí você pode usar o que a gente vai aprofundar aqui hoje, né? Como usar a IA para organizar, seja organizar ideias, organizar reuniões, organizar próximos passos, organizar atividades. Estou falando em termos de verbos, mas a gente pode tangibilizar isso como organizar uma viagem, organizar um churrasco, organizar uma festa, organizar uma reforma, uma sequência de atividades. Tudo isso, a IA é muito útil. Item 2. A IA também te ajuda a resumir. Quando você tem um texto longo, quando você tem um relatório gigantesco pela frente, ou um documento também que você ali muitas páginas que você acaba até se perdendo, né? Recentemente eu usei a IA para ler um manual. O manual veio em PDF, eu precisava encontrar uma determinada informação e tinha aquele manual com 200 páginas, sem brincadeira, era muito grande, manual técnico. E aí, com a IA, eu consegui resumir exatamente o ponto que eu queria, né? Quer dizer, resumir e ainda pesquisar lá dentro e trazer uma informação. Então, muito interessante aqui essa função de resumo. E, por fim, a função de melhoria. Né? Então, você, de repente, tem um e-mail, você quer aperfeiçoar, deixar ele mais detalhado, deixar ele mais empático, né? Até mais humano. Né? Então, você usa a IA para te ajudar a redigir um e-mail, mas também pode ser redigir ou melhorar uma proposta, melhorar uma mensagem, até mesmo dessas delicadas, que você pode até pedir, olha, quero melhorar uma mensagem que eu vou enviar pelo WhatsApp, por exemplo. Então, e aí tem muitas pessoas que se perguntam, né, será que a IA, eu começando a usar a IA, eu não vou estar estimulando que ela roube o meu trabalho, que ela tire as minhas atividades? E não, pelo contrário, exatamente usando a IA, especialmente para essas atividades repetitivas, mas que envolvem cognição, você vai melhorar e vai se tornar um profissional mais competente, mais produtivo, vai ter uma qualidade de entrega melhor. Então, é sobre isso que a gente fala hoje aqui, rapidamente, para te tirar da inércia de para começar a usar a IA. Então, vamos começar aqui com organizar uma ideia. Né? Então, de repente você fez uma reunião, conversou com algumas pessoas, teve um insight, vou começar a organizar isso. Então, um caso prático aqui. Fez uma reunião com um cliente, você está diante de uma situação que tem um prazo curto, um prazo apertado, percebeu-se nessa reunião que faltam documentos e precisa ainda confirmar com os responsáveis por determinadas atividades. Aqui vai um exemplo de prompt, né? Para quem não sabe, o prompt é o comando, é como você se comunica com a IA, né? O que você vai escrever lá para ele. Organize as ideias abaixo, então você vai colocar as ideias depois, né? Em uma estrutura de reunião, com objetivo, pontos principais, decisões pendentes, próximos passos. Se faltar alguma informação, faça perguntas antes de concluir. Então, isso é muito interessante. Você vai organizar suas ideias. E olha que interessante, você pode organizar suas ideias antes de ir para a reunião. Então, você fala, o que eu espero dessa reunião? Né? Quais são as ideias centrais? O que eu preciso confirmar? A IA vai te ajudar a elaborar uma pauta para essa reunião. Ou você pode fazer a reunião, anotar tudo, ou, né, para aqueles usuários um pouco mais avançados, usar o transcritor, né, alguma transcrição de reunião. Isso, muitas pessoas hoje usam isso. Se você não usa isso, vale a pena pesquisar. Mas você pode pegar esse resultado de transcrição,
colocar na IA e aí pedir para ela organizar. O que é de se esperar, né? Aqui esse quadrinho aqui. Quais são os objetivos, né, disso tudo que você colocou, dessas anotações? Quais são as pendências apontadas nessa reunião e quais são os próximos passos? Então, é muito bom, você que está começando a usar a IA, use a IA para organizar suas ideias, suas anotações e seus próximos passos. Então, continuando aqui, resuma sem perder o que importa. Então, a IA também é muito boa nisso, né? Então, é um formato específico que produz uma resposta que é mais fácil de conferir, né? Quer dizer, de um texto longo, de um contexto gigante, você consegue reduzir para olhar e focar naquilo que você quer, né? Então, tem até um risco aqui nisso, né? Quer dizer, de resumir demais, né? Um resumo genérico costuma misturar fato, costuma misturar opinião, correspondência, e só que com a IA você vai ganhar uma velocidade sem perder o controle. Então você vai ter o contexto para você, sem você perder aquilo que é o mais importante para você saber daquilo. Aí vai um exemplo de prompt aqui. Resuma o texto abaixo, ou resuma o texto anexo, por exemplo, em 5 pontos. Separe o que é fato, o que é decisão, o que é risco e o que são perguntas que ficaram em aberto. Não invente informações. Com esse prompt aqui de 3 linhas, né, você vai ter uma apuração daquilo que você está resumindo. O que é esperado, então? É como se fosse um checklist. O que são fatos, o que são decisões, o que são riscos, o que são perguntas, né, que ficaram em aberto. Então, é um artifício aqui, uma funcionalidade de resumir da IA que é muito boa. Tenho certeza que quando você experimentar, você não vai mais deixar de usar. Vamos aqui para o nosso terceiro ponto, então. O ponto de melhoria da comunicação, né? E aí a gente está falando aqui no ambiente profissional. A gente consegue pedir para a IA melhorar com mais clareza, né? Que seja mais fácil de se entender por quem está lendo, né? Melhorar até o tom de voz. Eu estou usando um tom agressivo, estou usando um tom muito simples, estou usando um tom muito sofisticado, né? Isso tem a ver, inclusive, com a audiência, né? De uma tarefa como essa. Quem vai ler isso, né? Qual que é o tom mais adequado, mais aderente? E ainda a gente pode pedir para preservar os fatos e os compromissos, né? Então, aqui tem um exemplo aqui de uma contextualização. A IA pode deixar o texto mais bonito, né? A gente está falando aqui de uma beleza de leitura, mas também é possível uma beleza de layout, por aquilo que pareça, né? Aqui, como ainda a gente está conversando aqui com iniciantes, estamos falando da beleza do texto, da escrita. Mas para usuários um pouco mais avançados, a gente pode pensar fazer não só o texto, mas como também o layout, as cores, a disposição, os espaços entre as palavras, né? E aí a gente pede assim, né, como, olha, não crie uma promessa, não se comprometa com um prazo ou uma obrigação que, por exemplo, você não assumiu e não quer passar, ainda mais por escrito, para alguém, né? Então, aqui está um exemplo de prompt. Reescreva este e-mail. Então você já escreveu o e-mail, né? Só que você ainda escreveu, colocou lá uma série de informações, está tudo muito quente na sua cabeça, você não está tão preocupado com gramática, ou com clareza, ou com a ordem, com a coerência de como está tudo escrito. Aí você vai falar, reescreva este e-mail em tom profissional, direto e cordial. Preserve os fatos, não crie compromissos e apresente 2 opções de assunto. Então, o assunto, aquele que vai em cima do e-mail, para você escolher o melhor. Então, o que é de se esperar a partir disso? Uma boa resposta em termos de tom, em termos de como esperar. Você possivelmente está representando ou a sua pessoa jurídica como autônomo, ou está representando o seu empregador, uma empresa, uma marca, vai estar aderente no tom, ali no tipo de palavras que são escolhidas para você comunicar de modo cordial, de modo educado, de modo que você seja respeitado. E essa resposta vai separar também fotos, fatos e assuntos. Então, muito interessante, melhoria.
E aí, você que está começando de novo, né? Eu sei que tem gente aqui que, na verdade, já usa bem a IA e está aqui relembrando, ficou curioso e tal. Mas vale sempre lembrar, né? Então, o que a gente pode, que a gente, inclusive, recentemente estive dando uma aula e muitas pessoas e tinham esse tipo de dúvida, sim, tá? Inclusive, isso tem a ver com os planos de IA pagos e os planos de IA gratuitos. Né? Em todos eles, se você vasculhar, você pode até perguntar para a própria inteligência artificial onde está, você vai ver a política de privacidade. O que esses dados são compartilhados com a própria inteligência de máquina, ou que isso sirva depois como aprendizado que vai dar outras respostas por aí. Então, tem algumas regras aqui que são bem importantes, né, que a gente traduz aqui como perguntas. Tem dados pessoais envolvidos? O que é a recomendação? Né? Não colocar CPF, não colocar contrato, contrato já vem o nome, o documento, o endereço e uma série de outras informações, e não colocar informações confidenciais, como, por exemplo, segredos de negócio, estratégias comerciais, ou se você não quer revelar por aí o seu preço de tabela. Então, tudo isso, né? Falei de tabela aqui, mas estamos olhando aqui para dados pessoais e informações confidenciais, onde tem todo esse leque. Pense no impacto jurídico ou financeiro. Né? Use a IA como apoio, não como autoridade final. Então, se você está buscando aí respostas para um cenário jurídico, a gente tem um advogado para isso. Mesmo que ele use a IA, certamente ele vai revisar aquela resposta. Né? Então, não dá para confiar na IA para questões muito importantes. Né? Então, a gente falou antes de organizar, por exemplo, uma festa, que você sabe as atividades, aí você vai com tranquilidade. Agora, um assunto que tem um potencial risco jurídico financeiro, não dá para confiar 100% nessa ferramenta. Né? A responsabilidade, isso eu falo inclusive nos meus cursos, é sempre da pessoa que está escrevendo. É uma ferramenta. Assim como a máquina de escrever vai digitar a carta que você quer, aí ela vai produzir o documento, ela vai produzir aquilo, mas para você como uma ferramenta. A responsabilidade final de pegar aquilo, usar aquilo, vai ser sempre sua. Eu consigo revisar? Isso sempre tem que ter. Né? A resposta precisa passar pelo seu julgamento profissional. A gente está usando aqui, falando de IA para esse tipo de utilização profissional. Então, isso é regra, tá? Sempre usar a IA, a responsabilidade do resultado é sempre sua. E aí, a gente convida, né? Esse é o intuito aqui, começar simples. Aprender onde a IA te ajuda, né? Você vai saber onde que ela te ajuda mais, como ela faz isso. E aqui a gente tem uma sugestão, né? A gente passou aqui, chegou até aqui, né? Bom, não preciso nem falar para você se inscrever, para você ver os demais vídeos aqui, dar um like também para que essa informação chegue em outras pessoas. Mas o que eu quero mesmo aqui é que você se dê bem, é que você tenha um próximo passo. Esse próximo passo não precisa ser gigante, ele pode ser um pequeno passo e assim por diante. A cada dia a gente vai melhorando, tanto aqui com você, com seu próprio aprendizado, com os seus vídeos que você assiste, mas principalmente com os nossos vídeos aqui que você vai conhecer bem e vai se aperfeiçoar na IA. O que eu te sugiro? Escolha uma tarefa repetitiva que você faz semanalmente, por exemplo, e faz um teste. Faz um teste controlado, vai olhando, sente resultado. Imagina que a IA, né, para quem já trabalhou com estagiário ou que já foi estagiário, é simples de imaginar. Imagina que é um estagiário novo, você está começando a trabalhar com ele. Ele precisa de muita informação, ele precisa saber como você trabalha, como você gosta de obter aqueles resultados. Muitas vezes ele precisa saber o que é para fazer. Né? Então, e aí, ao longo do tempo, ele vai se aperfeiçoando, você vai criando projetos na sua IA que vai assimilando tudo aquilo que você vai pedindo, vai assimilando contextos ali. Então, é a mesma coisa estagiário. Né? Então, o que a gente olha aqui, né, como para você ir seguindo gradativamente dentro da IA? Compare o antes e depois. Compare aquilo que você tinha e aquilo como ficou, quanto tempo você gastou, qual foi a qualidade do resultado e quanto ainda precisa ser revisado. Né? Então, uma das minhas aulas, inclusive, eu diferencio iteração com interação.
interação é essa troca, né? Que todo mundo conhece. Mas iteração é a coisa de você ir melhorando. Então você pede faz um pedido para a IA, ela te responde, você fala, melhore isso. Ela te responde, você vai melhorar isso. Então você vai iterando com a IA, você vai melhorando ela. Então isso é muito legal. Recomendo a você esse próximo passo, porque a IA acelera e você decide. Esse é o hábito que a gente tem aqui, né? O próximo vídeo que a gente está formulando aqui é o que você nunca deve colocar no ChatGPT ou em outras IAs, tá? A gente vai visar agora a IA com produtividade e responsabilidade. Inscreva-se para continuar. Muito obrigado e nos vemos logo mais.